Muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta terceira sessão do dia 2 do Ofícios, a primeira da tarde. Vamos dar início à sessão sobre tecnologia e ambiente nesta sessão contamos com a Ascendi, a Flash e a ENC Energy. Esta sessão será moderada pelo professor Joaquim Carneiro, vou apresentá-lo em inglês, mas toda a gente percebe inglês e é um fórum internacional, portanto não haverá qualquer tipo de problema. O professor Joaquim Carneiro holds a PhD in Mechanical Engineering from Phil, served as the head of Functional Coatings Group in the Physics Center at University of Minho, where develops its research activity in the field of nanotechnology, surface engineering, nanostructured materials, functional coatings, photocatalytic materials, industrial anodizing processes, and novel construction materials. Since January 2015, he is the head of the Department of Research Policy and Post-Graduation at Academy of Angola National Combustible Society. Since May 2013, he is visitor professor at Jiangsu University of Science and Technology in China. He has authored more than 100 articles, 1 book, 6 book chapters, and 1 patent. He is member of the editorial board of several international journals and participated as lead Portuguese and European research and development projects. Concerning innovation promotion, he was the scientific mentor of one of high-tech-based spin-off proposal and founder of 2 technological SMEs. He holds an international award from the Institute of Advanced Studies and the National Innovation Award from IAFMEI. At University of Minho was member of the Scientific Board of School of Science, member of the Directive Commission of Physics Center, Deputy General, Director of the Center of Research and Renewable Energy Technologies, and Departmental Coordinator of Socrates Erasmus Program. E depois deste currículo, muito obrigada. E vamos dar então início à sessão. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite que me foi endereçado pela doutora Ana Fragata para ter, enfim, a incumbência de moderar esta sessão denominada por Smart Technology and Environment. Para mim é também um privilégio estar na presença de 3 distintos oradores que quero crer que nos irão trazer um conjunto de ideias e de temáticas que hoje são manifestamente emergentes e condicionam a nossa vida, o nosso dia-a-dia nas cidades de média ou grande dimensão. Por isso, acredito perfeitamente que toda a plateia e nós próprios sairemos hoje manifestamente mais bem informados. E neste contexto, eu começaria por apresentar o primeiro orador, que poderá ser, de acordo com as notas que fizemos chegar à mão, em que é o engenheiro Paulo Rodrigues, e que o engenheiro Paulo Rodrigues irá abordar o tema referente ao impacto da micromobilidade nas cidades do futuro. O engenheiro Paulo Rodrigues tem um vastíssimo currículo em que eu vou tentar sintetizar, ao contrário daquilo que a doutora Ana Fragata o fez, que eu próprio me senti um pouco cansado pela exaustão da leitura do currículo, mas eu destacaria aqui os pontos mais importantes. O engenheiro Paulo Rodrigues
é membro do Conselho Consultivo da Flash, que é uma empresa, eu penso que é uma startup, ou teve início como uma startup, que esteve também distrito na altura, quero crer, o falecido ex-secretário de Estado, João Vasconcelos, portanto uma empresa subejamente conhecida. Para além disso, é delegado da BIA, ao Inland Transport Committee das Nações Unidas em Genebra, é vice-presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Bicicletas e Componentes. Quero crer que existe um nome muito conhecido, que são as bicicletas órbita, ou não? Refere-se a elas? Não? Muito bem. Foi também vice-presidente da Associação Portuguesa de Veículos Elétricos, é CEO da Mind Over Body, que é um projeto de gestão e implementação de sistemas de mobilidade urbana, é administrador da Miralag Orbita, é também, no âmbito da Portugal Bike Velo, criador do conceito da promoção e qualificação do cluster industrial nacional associado à mobilidade suave, energia e smart cities, no conceito de abertura de fronteira tecnológica aos setores. É secretário-geral da ABIMOTA e que se refere à Associação Industrial Sectorial, Laboratório de Testes e Centro de Inovação Tecnológica. Por isso, Sr. Engenheiro, estamos todos expectantes relativamente ao tema que vai abordar. Muito obrigado. Eu agradeço à atenção, só esclarecer, eu fui sendo essas coisas ao longo dos anos, ninguém consegue ser tudo e só neste tempo. Só para pontuar. Bom, boa tarde a todos. O desafio que me traz hoje aqui é de alguma forma enquadrar a questão da mobilidade e dos modos suaves e depois, no fim, em particular, o caso da Flash neste ambiente da mobilidade e como ela é vista do ponto de vista da cidade do futuro. Normalmente o que se passa é que nós estamos habituados a ver este tema a partir de um determinado vertical, ou seja, cada um de nós aborda estas questões ou pelo ponto de vista dos transportes, ou pelo ponto de vista do planeamento urbano, o ponto de vista do digital, das ITs, do ponto de vista da energia, do ponto de vista dos construtores de veículos, seja os carros, seja, no caso, as bicicletas, os modos suaves ou os trotinetes, do ponto de vista dos impactos ambientais da mobilidade e, ao fim e ao cabo, também do ponto de vista da sustentabilidade. O que eu vou procurar fazer aqui nestes breves minutos, espero menos que os 20, é, de alguma forma, fazer uma volta pelas diversas tendências que cada um destes verticais vê como o seu futuro e perceber como é que muitas vezes eles estão concentrados no seu futuro que não percebem o que é que está a passar ao lado e que vai mudar. Porque claramente a situação em que estamos hoje é uma situação em que todos estes elementos vão, de alguma forma, convergir em soluções diferentes daquelas que nós estamos habituados hoje. E, portanto, a dimensão dessa conversão, dessa convergência, vai ser muito baseada em complementaridades e nem sempre, e aí é o desafio depois que eu deixo, talvez se tivermos alguma oportunidade para algum diálogo, e nem sempre como cada um deles vê o seu futuro ou o seu paradigma onde estão já a ser. Por exemplo, nós sabemos que atualmente na área dos transportes predomina uma visão em que procuramos ter uma visão holística dos sistemas de transportes, nem sempre foi assim. Neste momento temos claramente uma luta pelo espaço, uma luta pela velocidade, temos questões entre a utilização do transporte público e do transporte privado, temos o transporte coletivo e o transporte individual e temos, sobretudo, cada vez mais soluções que apontam para a partilha e para os serviços associados aos transportes. Portanto, aqui esta questão do espaço eu ouvi, enfim, de uma forma que ainda não tive a oportunidade de discutir com ela, mas uma das melhores especialistas nacionais nestas áreas de mobilidade a dizer que neste momento estava a planear as cidades para o que sobra, para o espaço que sobra. E, portanto, que sobra muito pouco espaço nas cidades. E acho que claramente nós, enfim, vamos chegar a constatar, e depois
iremos ver que demos demasiado espaço ao automóvel e que agora vamos ter de reconquistar a cidade. E então temos outros pontos de vista, que é precisamente o ponto de vista do planeamento urbano. Estamos a planear a cidade para o tráfego ou para as pessoas? Quem é que captura o valor do terreno? Nós sabemos que hoje numa cidade, peço desculpa, não conheço Braga, mas dou um exemplo de Lisboa, que também não sei de Lisboa, dou um exemplo de Lisboa que é mais fácil. Se estivermos ali na Fontes Pereira de Mel, que é uma avenida que vai dar ao Marquês de Pombal, temos do lado de cima a Avenida Duque d'Ávila e do lado de baixo a Avenida Duque de Olé. Isto para manter esta coisa ao nível dos duques. O que é certo é que a Duque d'Ávila tem um pavimento novo, está ajardinada, tem ciclovia, tem um conjunto de infraestruturas que permitem ter uma determinada qualidade de vida, portanto tem um determinado arranjo urbanístico, e a Duque de Olé está estragada, ainda não foi reconvertida, é uma avenida um bocadinho menos qualificada. Qual é o resultado? Se formos ver, possivelmente, o metro quadrado da habitação da Duque de Olé andará pelos 8.000, e na Duque d'Ávila pelos 8.000, e na Duque de Olé se calhar metade. E, portanto, há aqui uma captura do valor criado a partir da requalificação do urbano, que é capturado, neste caso, pelo imobiliário. E isso vê-se precisamente se estivermos atentos aos sinais dos preços, aos sinais que os preços nos dão em relação a isto. E porquê? Porque, mais uma vez, aqui uma questão, nós falamos muito de mobilidade, mas a mobilidade não é um fim em si mesmo. A mobilidade normalmente é uma procura derivada. E é a partir dessa procura que nós nos devemos focar naquilo que realmente dá valor e cria valor nas cidades, que é este conceito do livability, ou seja, a qualidade de vida. E esta expressão foi, enfim, transmitida precisamente através da abordagem que hoje os sítios onde maior impacto esta questão, que é a cidade de Londres. O mayor de Londres, o Sr. Kant, que inclusivamente foi Ministro dos Transportes, mas dizia numa conferência à sua equipa da Transport for London que obviamente tem um problema, que tem todas aquelas questões que vimos antes, de luta de espaço, questões de velocidade, de disputa, de competição entre o público e o privado, mas que no fim diz o que interessa é aquilo que o resultado da mobilidade é a qualidade de vida. E se o espaço já não chega, temos de trabalhar a montante, temos de trabalhar naquilo que dá origem, temos de trabalhar nas questões da procura. E, entretanto, para nos ajudar nesta demanda, dispomos cada vez mais de uma capacidade de conhecer melhor a realidade da cidade. Ou seja, falamos cada vez mais em smart cities, temos a capacidade, através de ter dados que nos ajudam a decidir melhor e a perceber melhor quais as motivações das pessoas quando usam o espaço urbano. Temos capacidade de fazer heat maps sobre os movimentos de grande parte dos cidadãos e de perceber quais são, enfim, as suas rotas do desejo. Temos capacidade de trabalhar estes dados ao nível da decisão pública, integrando isto em sistemas, e temos cada vez mais as máquinas a falar entre outras, seja a infraestrutura a comunicar entre si, ou comunicar com os veículos, ou haver aqui uma capacidade de intercomunicação que nos vai permitir trabalhar estes dados e melhorar precisamente a visão que temos sobre a cidade. Mas, de alguma forma, isto também tem um impacto muito grande nas questões energéticas. Ou seja, temos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, vamos ver, mas a principal, o nosso problema neste momento é a questão da descarbonização. Sabemos que o futuro vai ser elétrico, mas vai ser também renovável. Temos questões muito sérias, sobretudo no contexto europeu, relacionadas com a questão que não se fala tanto da dependência energética e da segurança energética da Europa. Procuramos cada vez soluções que sejam baseadas em economia circular, ou seja, que de alguma forma reduzam o desperdício e as emissões. Ou seja, procuramos ter uma cidade em termos energéticos mais sustentável. E temos, por outro lado, um incumbente muito ativo, que é a indústria automóvel, que nos vem dizer que o futuro é elétrico, o futuro é autónomo, ou seja, vem-nos propor uma solução que nem vai reduzir o espaço que hoje precisamos e que usamos em termos de automóvel, vai pôr mais tecnologia do
meu ponto de vista, hoje continua a ser um desperdício. Temos um veículo de 1 tonelada para transportar 90 quilos. Portanto, nós temos de chegar a um paradigma em que, para grande parte das viagens, os estudos que temos feito já desde há mais de 10 anos para as zonas à volta de Lisboa e do Porto, é que 65% das viagens são feitas por pessoas sozinhas num veículo e distâncias inferiores a 10 km. Ora, do ponto de vista energético, do ponto de vista da sustentabilidade, este é um paradigma completamente insustentável. E, portanto, alguma coisa vai mudar. Aparentemente, há aqui uma grande dificuldade, porque eu costumo dizer, à semelhança do que nós ouvimos em 2008 a propósito da banca e a propósito da construção civil, dizíamos que a indústria automóvel era demasiado grande para cair. O que é certo é que há 2 anos ouvi aqui na cidade do Porto, após consulting, dizer que neste momento na Europa existe o dobro da produção automóvel daquilo que nós necessitamos nos próximos 15 anos. Portanto, esta questão é irreversível, por mais que queiram lutar contra ela, mas temos também aqui uma outra questão que é importante, que é termos outros incumbentes, que é, por exemplo, o nosso Ministério das Finanças. Temos um problema de segurança energética, mas gastamos 6 milhões por dia a importar combustíveis. Mas como isso corresponde também praticamente à mesma receita para o Ministro das Finanças, ele não sabe viver sem essa receita. Portanto, neste caso, quem atrasa a mudança, um dos incumbentes, é as finanças. Por isso é que muitas vezes é mais fácil fazer revoluções ao nível das cidades do que ao nível dos governos. Porque tradicionalmente nós temos os governos, como eu costumo dizer, viciados no vício. Porque se reparem, o que é fácil para os governos é pôr imposto sobre o petróleo, sobre o álcool, sobre aquilo que, enfim, sobre os nossos vícios, sobre o tabaco. Portanto, é o mais fácil de taxar, é o vício. Portanto, temos o Estado viciado no vício e não na qualidade de vida das pessoas e não na promoção da qualidade e de uma melhor cidadania. E, por fim, temos, é verdade, a questão do ambiente, a análise do ciclo de vida dos produtos, a questão dos desperdícios que temos ao nível de congestionamento de tráfego, a melhor uso do território, as questões da saúde, especialmente se falarmos quer em questões de mobilidade ativa, quer em questões, precisamente, de prejuízos causados por emissões. Eu espero que, quando for possível, voltando um bocadinho atrás, ter melhor análise sobre o Urban Analytics, nós tínhamos uma percepção de coisas deste género. E estávamos num debate a ouvir um testemunho de um grupo de Estocolmo, e eles diziam, quando conseguir uma redução de 15% das partículas em termos de emissões, constataram que tinham conseguido uma redução de 40% nos casos de asma entre as crianças. Isto são coisas novas que nós não estamos ainda capazes de lidar com elas e que têm impactos muito... Por isso é que eu ponho isto na questão do ambiente. O ambiente é a primeira ciência, ou pelo menos hoje em dia, aquela que mais desafios nos dá para trazer para dentro da equação da economia pública algumas externalidades que são difíceis de contabilizar. E, sobretudo, quando trabalhamos aqui com unidades que não são muito coerentes. E, portanto, este é um dos exemplos e os grandes desafios que nós temos em termos de decisão pública, é aprender a fazer e incluir estas externalidades e estes benefícios, muitas vezes futuros, dentro das equações da decisão pública. E isso, de alguma forma, é que nos leva à questão da sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade que vem, efetivamente, em termos de mobilidade, aquilo que é possível cada corredor, cada meio nos proporcionar, conceitos novos que aparecem, que vão precisamente alterar estas equações em termos da avaliação dos projetos, como este conceito da velocidade efetiva ou da velocidade social. Só para ter uma ideia, esta é uma velocidade em que nós, por cima, temos a velocidade do veículo e no denominador temos as horas que são necessárias a uma pessoa trabalhar para conseguir pagar a sua viagem. Portanto, com este conceito é um desafio muito grande perceber, do ponto de vista económico, qual é efetivamente a velocidade de cada veículo. Isto vai nos obrigar também a avaliar, a fazer uma avaliação e a mudar os projetos, a forma como avaliamos os projetos, através das tradicionais análises de custo-benefício e a desenvolver novas ferramentas de avaliação. Um exemplo que, neste momento, ao nível da CONIB e a Associação Europeia, a que pertence, vamos apresentar nos próximos dias, um estudo feito em parceria com a IES de Barcelona, e recorremos a eles por uma questão de credibilidade, porque é um instituto que é reconhecido pelas Nações Unidas, exponente na parte da metodologia de avaliação, mas que faz essencialmente uma avaliação, enfim, peço desculpa dos palavrões para os
não economistas presente, muito conservadora, baseada nas matrizes do MTF, nos setores, etc., e que nós desafiámos a ir um bocadinho mais à frente e a considerar novas ferramentas, nomeadamente o IT, que é uma ferramenta que já tem cerca de 20 anos de experiência, que está validada pela OMS e que considera os impactos sobre a saúde da mobilidade ativa ou da atividade física associada, neste caso, à mobilidade. E o que é facto é que, em termos de resultados que estamos a chegar, é que um resultado que já de si é positivo, por exemplo, analisar os investimentos em bike sharing em 10 cidades europeias, esse investimento é positivo em 1,35 em termos médios, mas se considerarmos o impacto sobre a saúde, passa por 1,75, ou seja, há um acréscimo muito mais significativo se nós conseguimos, pelo menos, de uma forma coerente, encontrar um novo método de avaliação. E, portanto, são dessas novas ferramentas de avaliação, seja o IT, seja os TEPs, seja o Social Speed, que nós procuramos e precisamos de evoluir para desenvolver novas metodologias. Porque, ao fim e ao cabo, todos queremos, através do transporte público, melhor uso do espaço, queremos uma provisão local de bens e serviços, vamos ter cada vez mais a concorrência da disponibilidade do serviço online. Hoje é muito fácil irmos a um shopping e acontecer uma pessoa a atender os cães que estão ao balcão e outra pessoa a atender o Uber Eats ou outro sistema de distribuição de refeições, ou seja, há uma alteração na procura que, de alguma forma, também determina uma forma diferente de distribuir. Vamos ter, por isso, de procurar novas cadeias de suprimento, novas cadeias de abastecimento com custos mais diferentes. As cidades, mesmo em si, vai ter a ver, quem trabalha em logística, vai ter de haver um cut diferente, vai ter uma divisão diferente do volume daquilo que é entregue nas cidades e da forma como hoje temos tantas vezes as nossas cidades ocupadas com caminhões enormes em termos de distribuição a horas completamente impróprias. Vai haver, de certeza, através da mobilidade elétrica, questões do desenho urbano, vamos ter um acesso mais limpo e vamos promovendo o walking e cycling, vamos ter, de certeza, também uma mobilidade mais saudável. Então, como é que aqui se enquadra já agora estes novos fenómenos da micromobilidade, como é a Flash que me convidou, de alguma forma, a fazer esta apresentação? Isto é muito interessante porque temos também aqui novos operadores, de alguma forma, como vimos antes, esta interface entre os diferentes setores. Estes novos fenómenos de mobilidade também criam novas oportunidades para novos modelos de negócios e para novos empreendedores. A Flash é uma empresa de micromobilidade, foi fundada por estes 3 empreendedores e que um deles, por exemplo, já tinha tido uma experiência de alguma forma, que terá dado confiança aos mercados, de ter fundado a Delivery Hero, que era um unicórnio nesta área, precisamente no falei da Grove e da Uber Eats, em termos de distribuição, e que foi alvo de uma das maiores ofertas públicas de aquisição da Europa, no valor de 4,4 mil milhões de euros, depois, na última ronda de investimento, ter sido avaliado em 2,1, portanto já era um unicórnio com alguma sustentabilidade, quando este senhor depois decide virar para a micromobilidade e criar a Flash, que por sua vez foi objeto, em termos de série A, de uma dos maiores financiamentos conseguidos na Europa nos últimos tempos, precisamente na ordem dos 55 milhões de euros. E então, o que é que estas novas empresas vêm trazer à mobilidade? Vêm de alguma forma procurar responder a um desafio que nós já em tempos vimos, se há esta visão holística, há de certeza muitas questões que se resolvem ao nível da capilaridade dos sistemas, ao nível da micromobilidade. E, portanto, há aqui 2 visões nestas empresas. Temos uma visão, que diria, também que tem a ver com a cultura das empresas e dos investidores e dos empreendedores. Temos uma visão muito americana de algumas empresas que vêm baseada numa lógica, eu diria, quase colonial de ocupação de espaço e de massificação do produto, ou seja, é a escala só por si, a presença em escala e em massa que só por si justifica ou valida o seu modelo de negócio, e há uma abordagem, como é neste caso da Flash, em que procura ser uma empresa de matriz europeia, procura compreender a cidade europeia e, de alguma forma, sem perder a origem do seu modelo de negócio, ter essa vertente em termos europeu. Tem uma equipa nacional, procura que
que a sua intervenção seja adaptada àquilo que a cidade procura, com zonas de estacionamento próprias e com esta preocupação de ter não uma questão simples de uma gamificação ou de um jogo, mas realmente uma preocupação com a ocupação do espaço urbano. Garantir a segurança dos utilizadores e não deixar, digamos, as trotinetes abandonadas. Também ligando com o que falamos dos fabricantes de veículos, também não propõe um brinquedo, mas já propõe um veículo pensado para ser utilizado na mobilidade urbana e, de alguma forma, que os locais em que sejam feitos parqueamentos já sejam de acordo com o planeamento urbano e com os sistemas de transporte das cidades. De alguma forma, enfim, é este o tipo de diferente abordagem que é possível ter nestes tipos de micromobilidade. Parecendo que de repente temos aqui uma invasão de 5 ou 6 empresas, elas não são todas iguais, já se conseguem estabelecer com algumas diferenças e com questões, por exemplo, que é um caso sintomático deste, onde há o custo por arranque de uma viagem é €1, como é a norma do mercado, mas há uma devolução de 50 cêntimos se a trotinete for deixada no sítio correto. Ou seja, começa a haver aqui um diálogo com a cidade e com os utilizadores, dando uma lógica de benefício para um uso correto e racional do espaço urbano. Isto é para ver que mesmo dentro de produtos massificados é possível construir diferenças e discutir essas diferenças e adaptá-las à realidade de cada cidade. E é este que um dos novos desafios que vos deixo e que vos apresento e que disponível para qualquer outra solicitação. Muito obrigado. Obrigado. Após esta brilhante intervenção do Sr. Engenheiro Paulo Rodrigues, eu diria, vamos agora ouvir o próximo palestrante, que é o Engenheiro Jorge Matos, que é CEO e fundador do grupo ENC e do qual assumiu funções, presumo, em 2006 já. É membro da Ordem dos Engenheiros, tem uma pós-graduação em Planeamento Energético e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Oslo. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela mesma casa que eu conheço muito bem, que é a Faculdade de Engenharia do São Porto. Foi também, entre o ano 2013 e 2006, foi diretor técnico da Agência de Energia dentro de Douro e Voga. Chegou a lecionar entre o ano 2004 e 2006 no Universidade de Aveiro. Foi também gestor de projeto da Agência Municipal de Energia de Gaia e foi também membro do Departamento de Gestão, Manutenção e Exploração da Rede na REN. Penso que em 2001. E com este currículo objetivamente muito importante e aplicado, vamos então ouvir o Sr. Engenheiro falar sobre a gestão de resíduos. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, obviamente, agradecer o convite que nos foi endereçado. Eu hoje trago um tema de ambiente, mais próximo da minha zona de conforto, que trata da questão dos resíduos sólidos. Obviamente, dentro das cidades, há muitos desafios. Podemos agora falar de mobilidade, vamos falar de mobilidade a seguir, mas só para enquadrar no todo, obviamente, os resíduos sólidos são uma das grandes questões, não são obviamente a única. Talvez seja uma das questões também bastante intrincadas no meio desta dialética das cidades, sendo que é uma daquelas onde as cidades, igualmente como na mobilidade, podem ter um impacto muito grande e muito rápido. A cadeia de valor dos resíduos é uma cadeia intrincada, é como o nosso saco de lixo, vai tudo lá para dentro. O que nós esperamos é que o tema da economia circular possa fazê-la emagrecer e daqui a uns largos anos deixar de ver este conceito de resíduos, porque resíduo é um conceito pelo menos físico, um conceito legal e prático. Há umas anedotas aí, não é? Porque resíduo é tudo que nós não queremos ter em casa, não é? Um colega, quando a mulher põe fora de casa, tecnicamente é resíduo, já ninguém o quer lá dentro e tem um custo para a sociedade. Historicamente, este resíduo começou do caminhão. Enfim, as almas mais experientes da plateia
conhecem a realidade há 30, 40 anos, quando se foi falar de resíduos, falava-se de caminhão, que era tirar o lixo para algum canto, e o setor foi crescendo para trás e para a frente, em serviço junto ao produtor, do descarte, e depois na zona de tratamento. Eu queria só fazer aqui uma ponte, porque falar de ambiente sem falar de população, acho que é impossível. Um dado, enfim, este dado do crescimento da população é óbvio, fui buscar isto ontem à noite, a primeira coisa que me passou no Google, mas para buscar um número mais real, este crescimento da população ao longo das últimas décadas é absolutamente único na história da humanidade. As boas notícias que têm a ver com a demografia é que o crescimento está a abrandar, e se nada cataclístico aconteça, bom ou mau, estima-se que a população estabilizará no final do século na casa dos 11 bi. Perto de 2050 seremos já cerca de 10 bi de almas nesta nave espacial, mas é preciso ter em conta o que está a acontecer no mundo. Obviamente, para o caso português, isto é um bocado ao contrário, estamos numa demografia inversa, mas de respeito às cidades e ao desafio das cidades, a pressão que existe hoje no per capita é brutal. Acresce a isto um segundo fenómeno mais importante para as zonas urbanas, que é o fenómeno da urbanização. É que além de estarmos a crescer, embora um ritmo menos acelerado, tirando a África, que é a única área demográfica por resolver, é o único bloco que provavelmente dobrará a sua população em 20 anos. A própria Ásia tem reduzido significativamente a taxa de crescimento, mas a questão é que as pessoas estão-se a juntar nas cidades. Então, isto é só para dar um enquadramento que nas cidades reside a pressão ambiental e também reside a esperança. O tema ambiental tem que ser resolvido ao nível cidade. Obviamente, o nível central e o nível individual é fundamental, mas o nível de trabalho das cidades é o mais importante, é o mais próximo da solução. Há diferentes estudos que apontam que 80% dos gases de efeito de estufa advêm de zonas urbanas. Enfim, o número pode ser polémico, as metodologias são muito diversas, mas dá uma ideia do peso que a zona urbana tem sobre a equação ambiental. A equação ambiental também é complexa, tem muitos fatores. Eu pessoalmente foco na questão das alterações climáticas, porque me parece de longe um tema mais complexo, mais ameaçador e que toca em muitas outras ameaças ambientais. Mas de longe, o próprio G20 este ano acho que no seu top 5 de ameaças já colocou alterações climáticas como a principal ameaça mais provável de acontecer. E este é um tema que nós todos falamos e vamos ter que continuar a falar. O meu sentimento que dá é que o grau de ação, o grau de velocidade continua a ser muito aquém das necessidades. Então, queria colocar aqui o tema resíduos também dentro de uma ótica de qual é o seu impacto na questão dos gases de efeito de estufa. Perdoa-me se houver algum negacionista na plateia, mas também não estamos já com tempo para discutir se realmente está a existir. Acho que os próprios negacionistas já concordam que está a existir. Agora a ideia é se é impacto humano, se não é impacto humano, mas o impacto está lá e basta meter o saco de ar com mais carbono. Se calhar o nosso ilustre moderador explicará porque é que retém mais ou menos energia, mas pronto. O desafio ambiental está duro, está ganho, não é? Ainda nem sequer invertemos tendências, porque não é só o tema da população, mas é o próprio tema per capita. Há aqui zonas, a última rampa de crescimento tem muito a ver com a Ásia, mas estamos longe de estabilizar o próprio ritmo de emissões. 2017 foi um ano com esperança, onde globalmente as emissões estagnaram, diminuíram um bocadinho. 2018 já foi um ano outra vez a fugir. Então, eu diria que é uma área que temos que pôr mais intensidade, mais ação. Estamos longe de equilibrar o jogo. Ainda que por uma lógica mais nacional, o país tem um plano, uns dirão ambicioso, outros dirão muito conservador, mas temos um plano. Um plano a 30 anos. A crítica é essa, que estamos com um plano de neutralidade carbónica em 3 décadas, sendo que a próxima década é a década onde se espera mais ganhos marginais.
Mais uma vez, podemos estar a fazer mais, aqui acho que é até uma área onde o país podia se liderar internacionalmente. Numa média global, se ficarmos vendo a fotografia, numa média absoluta, acho que há muito mais a fazer. Mas pronto, fazendo a ponte com o que me trouxe aqui. No que diz respeito, isto é o gráfico nacional, não é, Miguel? É o nosso gráfico de emissões histórico desde, não sei se percebe, desde 90, aqui a meio, deixa-me pôr aqui o ponteiro. Aqui a meio estaremos mais ou menos agora, e onde se prevê então o tal plano de redução. Esta faixa superior é o setor dos resíduos. E este era o facto que eu trazia aqui. No meio de 6 ou 7 fatias de bolo, os resíduos têm um peso importante. E daí a atenção que nós, enquanto cidades, enquanto cidadãos, temos que dar esta área. Como todas têm um plano de redução. O plano de redução dos resíduos, naquilo que é a visão mais nacional, assenta em redução da deposição direta em aterro. O aterro continua a ser o principal criminoso de emissões na área dos resíduos. A boa notícia é que é uma coisa muito fácil de resolver. É provavelmente das áreas que há um trade-off de emissões brutal, simplesmente só em captar e queimar, mesmo sem o tratamento energético do biogás. Há também ideias para aumentar a avaliação energética, já lá vamos ver isto. A avaliação orgânica, que tem que ver com, ao fim e ao cabo, a reciclagem da matéria orgânica para fins energéticos e para fins de produção de fertilizantes. E, obviamente, tudo tem a ver com a valoração multimaterial, ou seja, a reciclagem e todo este conceito não é novo, mas que agora tem pegado da economia circular. Então, no que diz respeito, o que é que, antes de irmos à tecnologia, só mais 3 ou 4 números, para não começar mais, mas no caso nacional, o que é que está a acontecer? Do lado da produção, é uma guerra que estamos a perder. Existe uma meta longe de ser cumprida que tem a ver com a redução de resíduos. Nós estamos com um per capita ainda extremamente alto, aliás tem crescido, é um per capita que até passou agora à média europeia. Andamos a produzir cada um de nós cerca de 500 kg por ano, que ainda é algo absolutamente assustador se não pensar do ponto de vista mais filosófico, antropológico, não é? Como é que nós ainda não conseguimos desacoplar bem-estar e felicidade do consumo. Mas o que é certo é que não temos conseguido, embora haja metas específicas para o país e para os sistemas, não temos conseguido reduzir consumo. Obviamente a estatística aqui pode ser também alvo de uma boa notícia, que há aqui o impacto do turismo, isto mede habitantes e não mede ocupantes. E como nós temos tido uns anos em crescendo de população presente, pode haver aqui também um pequeno desfazamento de números. Mas o que é certo é que estamos muito longe e com muito pouco dinamismo de iniciativa de atacar a fonte do problema, que é o nosso estilo de vida. Que é algo que tem que se atacar ao nível cidadão, ao nível das empresas, mas isto para dizer onde estamos. Se juntarmos aqui as ilhas, estamos com 5 milhões de toneladas ano produzidas nesta pequeno cantito do mundo. O que é que se produz? E entrando aqui um bocado, fazendo a ponto com a tecnologia. Isto é a boa notícia, a oportunidade continua lá. Isto é uma fotografia do que é o tipo de materiais que chega classificado como resíduo. E a parte boa é que, em teoria, mais de 70% podem ser classificados como valorizados. Obviamente vamos ver que a dificuldade depois de pôr isso em prática é muito grande, mas há um potencial enorme para criar negócio, criar valor local no que diz respeito à valorização, seja ela material ou energética. E 50% deles são os classificados como biodegradáveis, que são aqueles que nos causam um impacto muito grande de emissões nos aterros. A evolução, e com isto termino as
chuva de gráficos para depois falarmos de tecnologias. Hoje há um número que ainda assusta, ainda temos cerca de 57% dos materiais a chegar à terra. E tudo o resto podemos dividir entre valorização energética, valorização orgânica e reciclagem. Embora tenha existido muito esforço nos últimos anos nas infraestruturas de recepção de resíduos, o número em si ainda é bastante modesto. E, digamos, a característica do setor é um bocado essa. Estamos relativamente contentes porque fizemos um trabalho absolutamente importante nos 20 anos, mas é um setor que está bastante adormecido, que vive dessa glória de ter acabado as lixeiras e tem pouca ambição de continuar a resolver. Então é um setor que está assim num limbo, está no meio da ponte, com crescimentos anémicos e que, na minha opinião, obviamente, com falta de ambição para poder ir mais longe. Ainda assim, do ponto de vista global, nós somos um país fantástico a respeito à gestão de resíduos e impacto ambiental na gestão de resíduos. Isto também tem aqui uma oportunidade importante que tem a ver com o mundo empreendedor e o mundo empresarial, né? Porque Portugal é uma excelente rampa de lançamento da tecnologia e o problema de resíduo do ponto de vista mundial é absolutamente enorme. Por isso, no que diz respeito à exportação de know-how, à exportação de tecnologia, é uma área absolutamente deliciosa para fazer coisas. Quais são as tendências, ligando agora então à questão do que é que esta área traz como tendências tecnológicas e o que é que está aqui à espreita? Ora, enfim, a área aterro, como já falei, em Portugal é um problema relativamente bem resolvido. Há coisas sempre a fazer, há sempre diferenças regionais entre cada sistema, mas de uma forma global, o tema aterro em Portugal está resolvido. Ao nível mundial está longe de estar resolvido e quando nós vemos aquele gráfico de emissões na perspectiva mundial, o setor de resíduo tem um impacto muito maior do que no caso português, exatamente por causa do criminoso aterro. Então aqui, enfim, numa perspectiva mais tecnológica, continua a ser preciso canalizar muito investimento para o setor de aterros, nomeadamente América Latina e África. Aqui o que é que se faz de fundamental do ponto de vista tecnológico? É uma tecnologia bastante madura, mas que passa por conseguir captar o máximo de biogás que sai da produção normal. O biogás tem um efeito 20 a 25 vezes superior ao CO2 e há aqui um aproveitamento energético que costuma-se fazer à volta disto. É um setor que no mundo já tem cerca de 1 gigawatt instalado. Indo aqui então às oportunidades mais tecnológicas que têm espaço também em Portugal. Tudo que tem a ver com valorização orgânica é uma área extremamente dinâmica neste momento. Há uma série de sinergias entre o setor do tratamento de efluentes com o setor do tratamento de resíduos sólidos. Há uma visão de cogestão, ou seja, não só tratar de resíduos sólidos, os resíduos orgânicos que saem do urbano, mas também misturar com nichos do agroindustrial. E há toda uma nova tendência de canalizar esta energia mais para vetores de combustível e não eletricidade. A visão que nas renováveis o problema está mais ou menos resolvido com o hídrico, o eólico, com o solar, e toda a tendência das biomassas, dos resíduos, é a produção de biocombustíveis, seja ele biometano, seja hidrogênio, seja coisas mais complexas como bioetanol. Há uma série de tecnologias que estão a emergir dentro desta área. Acelerando aqui um bocadinho, na área da avaliação multimaterial, os grandes temas nos dias de hoje têm a ver com a estagnação da reciclagem. Os sistemas começaram por investir em recolha seletiva e em ecopontos. Hoje as cidades e os sistemas não conseguem subir a taxa de reciclagem. Tem-se investido muito nas centrais de separação mecânica, que conseguem processar muito mais material, mas há muito material desperdiçado. Então há aqui uma guerra ideológica de como é que nós vamos resolver este problema de fazer com que as pessoas se parem mais à cabeça. Há uma série de coisas novas que estão a surgir ao nível de incentivos à embalagem e do
voltar a pôr preço no vasilhame. E é uma área extremamente dinâmica, onde as cidades têm muito para fazer neste momento. Há projetos pilotos interessantíssimos. Portimão tem um sistema de poluidor-pagador. Então aqui é uma área onde são precisas boas ideias, e muitas delas são soft measure, não são instrumentos materiais. E acelerando mais um bocado, ao lado energético, aqui sim, é uma área onde há muita velocidade tecnológica. Aqui as tendências têm a ver com a redução de escala. A indústria tem conseguido fazer centrais contentorizadas, que já trabalham ao nível industrial, ao nível campos de universidade, e a visão mais de longo prazo é que o próprio tratamento de resíduos possa chegar ao eletrodoméstico. Essa é a visão dos futuristas nesta área, que têm toda uma escala de desenvolvimento. Não sei se chegaremos lá, não sei se entretanto passaremos a fazer outras coisas. Há aqui um diálogo muito forte entre incineração e novas tecnologias de Advanced Thermal Techniques, como a pirólise e a gasificação, que tem um balanço de emissões muito diferente. Enfim, há aqui todo um novo mundo, mas acima de tudo a mensagem é que isto está a chegar, ou já chegou a uma escala que é possível fazer a nível local. A nível local tem muito mais impacto ao nível de criação de empregos locais e dinâmicas. E pronto, acelerando aqui um bocadinho, o setor dos resíduos é um setor que precisa de reduzir consumo e desperdício. Aqui há muito soft measure para fazer e há todo um mundo que tem que ser feito. Ao nível de aproveitamento de materiais, há muitas oportunidades ao nível local de negócio. Esta também acho que é a mensagem, quem estiver a pensar em nichos. E do que sobrar, há muita tecnologia capaz de processar, nem que seja em energia. Mas, de uma forma geral, o que eu vos trazia aqui era, os 20 minutos passaram a correr, mas a mensagem que vos trazia era esta. É todo um setor que tem muito para fazer, especialmente ao nível dos empreendedores. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua brilhante intervenção, mais uma vez, que decorre de um assunto muito importante e que certamente durante o tempo que teremos, provavelmente, para ter uma discussão aberta para a plateia, poderemos vir a abordar um outro aspecto, e eu particularmente tenho algum interesse em que possa esclarecer tanto ponto. Vamos então ao terceiro orador, e que se refere ao Dr. Pedro Pinto, que é diretor de portagens de uma empresa subejamente conhecida, que é a Ascindo. Relativamente ao tema que o Dr. Pedro Pinto irá abordar, reporta aos desenvolvimentos europeus para a melhoria da mobilidade. O Dr. Pedro Pinto é atualmente responsável pela direção de portagens da Ascindo e é também responsável pela direção de sistemas de informação nos últimos 8 anos, coordenando ambas as áreas. O Dr. Pedro Pinto tem de facto um currículo muito extenso. No âmbito das suas funções tem também a responsabilidade da organização e a operação dos serviços de segurança das portagens, as quais incluem operações de cobrança de portagens tradicionais, em que eu sou aderente, confesso, outras exclusivamente eletrónicas e sem cobrança aos utilizadores. Foi igualmente responsável pela infraestrutura de tecnologias de informação das concessões rodoviárias portuguesas da Ascindo, incluindo os sistemas de telemática rodoviária e cobrança de portagens, desde o projeto até a sua respectiva instalação e metodologias de operação. É atualmente coordenador do Comitê Técnico Permanente para Assuntos de Portagens, CP1, da Associação de Empresas Portuguesas de Concessões de Autoestradas ou Pontes com Portagens, sendo o secretário-geral da Associação de ITS, eu penso que é Intelligence qualquer coisa, não é? De Portugal. Depois, certamente, transporte, security, talvez, não está explícito. É membro do grupo Cooper 1, do European Technical Tools Committee, e é membro do board do European Electronic Tools Services. Entre
suas atividades foi ainda responsável operacional do projeto Multilane Free Flow da Ascendi, conduzindo a empresa à implementação das primeiras concessões em Portugal com sistemas de portagem exclusivamente eletrónicos, alcançando deste modo vários reconhecimentos nacionais e internacionais, denominadamente, isto é importante, quero crer que é o prémio Gold da SAP e os prémios CEO da IDC para a Ascendi. Muito obrigado, então vamos ouvir a intervenção do Dr. Pedro Pinto. Muito obrigado, antes de mais, boa tarde. Gostava de agradecer à FICIS a oportunidade de fazer esta apresentação. Eu vou falar um bocadinho sobre o desenvolvimento, quais são as ferramentas que a União Europeia nos está a permitir ou a disponibilizar para melhorarmos um pouco aquilo que é o desafio da mobilidade hoje em dia e do futuro. Obviamente vou falar um pouco dentro daquilo que é a minha especialidade. Em primeiro lugar, apresentar a Ascendi, apesar de ser cerveja muito conhecida, espero por bons motivos, vou deixar de fazer aqui dar uma visão daquilo que nós fazemos, falar daquilo que é a mobilidade e os desafios que temos hoje em dia e quais as respostas que estamos a encontrar, e depois dar um bocadinho um estudo de casos de 3 cidades que já aplicam estes conceitos que vou aqui falar. Ok. Pronto, a Ascendi é uma empresa portuguesa, tem cerca de 20 anos, atua maioritariamente no desenvolvimento de projetos, parcerias público-privadas, de infraestruturas rodoviárias, faz também a gestão de ativos e a gestão desses projetos de construção, opera regularmente nos serviços de operação e manutenção e serviços de cobrança de portagens. Temos maioritariamente 3 áreas de atividade, já falamos da gestão de ativos, a operação e manutenção das autoestradas e a cobrança de portagens. Na gestão de ativos, temos atualmente 6 concessões, uma sede em processo de aquisição, todas em Portugal, cerca de 750 km, pouco mais, que valem, a questão avaliada, neste momento, em mais de 3,6 mil milhões de euros de investimento. Na área de operação e manutenção, temos um conjunto de ofertas integradas de serviços rodoviários, desde o patrulhamento, as manutenções de rotina e integral das infraestruturas, atuamos também sobre a segurança rodoviária, monitorização ambiental, a monitorização das próprias infraestruturas e das grandes reparações também, a nível da gestão e do apoio e suporte à construção dessas mesmas infraestruturas. E a nível de cobrança de portagens, operamos neste momento, temos 8 operações, 2 operações de portagens tradicionais, portanto, entrada, saída, vias manuais, vias eletrónicas canalizadas, portanto, o sistema de via verde, mais conhecido. Concessão Norte e Grande Lisboa, a Concessão Norte serve aqui também Braga, e depois temos 6 operações de cobrança exclusivamente eletrónicas, na qual a Ascendi foi pioneira no país, quando foi o processo de transformação das ex-seguros para concessões com portagem real. Costa da Prata, Grande Porto, Beiras Litoral e Alta e Pinhal Interior, que são concessões da Ascendi. Interior Norte e Túnel do Marão, que são concessões de entidades terceiras para as quais a Ascendi apenas tem o serviço de cobrança. Muito bem. Passando agora para as questões que mais concretas da minha apresentação, que nós atualmente, e o meu colega trouxe também estes números, e curiosamente, confesso que são negociadas na fonte, que 54% da população atual mundial vive em cidades. Pronto. Estima-se também, com a mesma fonte, que em 2050 esse número crescerá para cerca de 68%. Ou seja, este crescimento, obviamente, cria aqui uma pressão, todos falamos, os meus colegas também falamos disso, cria aqui uma pressão na capacidade de resposta destas infraestruturas para a resolução dos seus problemas. E, portanto, temos que arranjar soluções. E que soluções temos que arranjar para resolver que problemas? A adaptação dessas infraestruturas sem pressionar demasiadamente os orçamentos públicos. Queremos todos preservar o ambiente. Portanto, como é que vamos responder sem prejudicar o ambiente e como podem as novas tecnologias atualmente ajudar também neste ciclo. Muito bem. Portanto,
daquilo que nós, voltando àquilo que é a nossa área de especialidade também na Ascendi, encontramos resposta no conceito que é desenvolvido como a mobilidade ágil. E o que é isto da mobilidade ágil? É a mobilidade que envolve infraestruturas mais flexíveis, suportadas por estas novas tecnologias de plataformas digitais colaborativas, que disponibilizam, em tempo real, a informação ou a modulação da oferta e procura destes serviços, garantindo dessa forma a otimização dos meios de transportes disponíveis. Portanto, esta mobilidade é multimodal, pretende incluir todos os meios de transporte disponíveis, não só os veiculados, como também aqueles que a Ascendi gera em infraestruturas, de transportes públicos ou privados, e tem em conta novas formas de viajar. Pretende também manter custos controlados, custos escaláveis e agregar redes que aumentam a velocidade de circulação, diminuem a poluição e melhoram a qualidade de vida e a segurança e o bem-estar. Ou seja, termos genéricos, promovem a melhoria da mobilidade. Portanto, para este desenvolvimento, o que é que necessitamos? Por um lado, a informação e também das novas tecnologias. A informação permitirá a utilização dos dados disponíveis para a tomada de decisão, ou seja, agregando a informação dos diferentes meios de transporte disponíveis e minimizando os tempos de viagem. A nível das novas tecnologias, estas permitem oferecer incentivos aos condutores ou aos utilizadores para a utilização dos meios de transportes mais eficientes. Tudo isto é muito interessante, mas temos que conseguir medir, ou seja, se não conseguimos medir estes novos desígnios, estas novas funcionalidades, também não conseguimos perceber onde é que podemos atuar ou não. E, portanto, que métricas é que nós temos de encontrar para o desenvolvimento desta mobilidade mais ágil? Desde logo as físicas, portanto, a acessibilidade, o tempo real de transporte, a facilidade de utilização, a própria densidade populacional, portanto, o número de pessoas que vai explorar por transporte, também vai ditar aqui forma de mensurar todos estes meios, e a multimodalidade existente através da criação de links multimodais entre todos estes meios de transportes continentais. Ao nível do digital ou das plataformas digitais, estratégias dinâmicas para influenciar a procura, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o digital vem permitir aqui criar soluções novas para a modulação da procura de mobilidade, meios de pagamentos integrados e multimodais, e a utilização de aplicações facilitadoras da mobilidade. Começamos a ter hoje em dia uma série de aplicações e serviços já disponíveis que pretendem facilitar a mobilidade, mas todas elas sectoriais, portanto, falta aqui ainda um agregador de todos estes serviços. Ao nível ambiental, maioritariamente a diminuição da poluição e também a diminuição da poluição sonora. Okay. Olhando para a Europa, o que é que a União Europeia nos está a proporcionar ou a dar para permitir melhorar este tipo de serviço e, em alguns casos, até criar serviços complementares que permitam melhorar a mobilidade. Encontrei aqui, ou temos aqui para apresentar, duas leis fundamentais, ou duas diretivas. Em primeiro lugar, a diretiva da interoperabilidade, uma diretiva que foi aprovada a semana passada, portanto, está neste momento, já foi publicada no Jornal da União Europeia, portanto, está numa fase daqui a 15 dias, pode-se dizer mesmo, literalmente daqui a 15 dias entra em vigor, que promove a normalização das portagens eletrónicas em todos os Estados da União Europeia. O que é que isto foi permitido? Não sei se já tiveram, se já alguma vez repararam, por exemplo, os caminhões de tiro, quando desses transportes internacionais, aquilo que são os identificadores que nós utilizamos para cobrar portagens eletrónicas, cobrar identificador da via verde, os caminhões de tiros aparecem bem com uma dezena de identificadores diferentes colados no vidro. Isto porquê? Porque, apesar da diretiva da interoperabilidade ser originária de 2004, o que é certo é que, em termos de modelo de negócio, nunca foi possível na União Europeia normalizar esse funcionamento. Ou seja, deu para
pagar portagens em Portugal tem que ter um identificador via verde, para pagar portagens em França tem que ter um identificador da DIT, para pagar em França, não, peço desculpa, em Espanha da DIT, para pagar em França tem que ter um outro identificador e, portanto, vamos colecionando identificadores. O que esta diretiva de interoperabilidade vem promover é, por um lado, a normalização tecnológica, e essa, felizmente, já existe há bastantes anos, ou seja, todos esses sistemas a nível europeu praticamente falam a mesma linguagem, mas vem aqui facilitar um dos principais problemas que existe, que é a questão do enforcement, ou seja, que é para aqueles que não utilizam e não pagam as portagens. Portanto, que andam noutros países, passam, não pagam as portagens e depois não se consegue fazer praticamente nada. E Portugal é um país que sofre particularmente, por causa dos sistemas de portagens eletrónicas que nós temos, sofre particularmente com isso. Por outro lado, vem criar aqui obrigações para os players envolvidos, e que players é que estão aqui envolvidos, são os domínios define-se como o conjunto de redes de autoestrada de um determinado país, as concessionárias e as entidades de cobrança. As entidades concessionárias são as empresas como a China, entidades de cobrança, vamos entender aqui, empresas como a Via Verde, ou em Espanha, que no caso português temos uma, no caso espanhol, por exemplo, temos 53 empresas diferentes. Portanto, já vem aqui a complexidade que existe para essa Europa fora. Pronto. Outra diretiva que vem também dar suporte a este desenvolvimento da mobilidade ágil é a diretiva da Eurovinheta. E o que é isto da diretiva da Eurovinheta? É uma diretiva que também já está em vigor desde salvo erro 96, está em discussão, há um trílogo a decorrer neste momento da discussão também da sua revisão, e pretende aqui cobrar principalmente os veículos pesados no transporte de mercadorias, naquilo que são as redes transeuropeias. E, portanto, o que é que esta revisão da diretiva da Eurovinheta vem suportar aqui estas questões da mobilidade? Alarga a sua aplicação a outros tipos de veículos, ou seja, vem dizer, os Estados podem cobrar taxas aos veículos pesados que transportam mercadorias, não só aos veículos pesados, mas alarga praticamente a todos os veículos. Depois, faz um phase-out gradual com vista à aplicação do princípio do utilizador-pagador, ou o pay-per-use, ou seja, existem países da União Europeia, e isto cria aqui algumas diferenças de modelo, em que, por exemplo, em Portugal se paga pela distância percorrida, a um preço por quilómetro, há outros países que pagam pelo tempo de utilização. Por exemplo, a Suíça, o seu para dentro da Suíça, compra um selo e aquele selo da autoestrada dura para o ano inteiro. Pronto. Esses esquemas baseados em tempo tendem a não ser tão educativos como os sistemas do pay-per-use ou com base nos quilómetros. Pretende também reduzir os impostos sobre os veículos pesados, aqui, e também os veículos pesados, porque a cobrança é feita com base na utilização, portanto, é justo, e a inclusão, aqui, e isto é importante, a inclusão das taxas das externalidades por vários motivos, por poluição, por congestionamento ou por sinistralidade. E o que é que quer isto dizer? Que, por exemplo, ao alargar a utilização desta cobrança a todo o tipo de redes, já estamos a falar em cidades, permite que essa cobrança seja feita não só pela utilização e para o pagamento das infraestruturas, mas também para resolver este tipo de problemas de poluição, congestionamento e sinistralidade. E, portanto, aqui encontramos a ferramenta legal que suporta, por exemplo, vou aqui mais à frente apresentar alguns casos, algumas das cidades europeias já estarem a cobrar a utilização do centro, o acesso aos centros dessas próprias cidades. Ok. Então, quais são os benefícios que a União Europeia espera, ou que se espera destas diretivas? Ao nível da interoperabilidade, melhoria do serviço que se traduz em poupanças para os utilizadores, principalmente veículos pesados, que são aqueles que mais utilizam as estradas a nível transeuropeu, ou seja, passamos a ter um contrato, na prática, o nosso identificador via verde vai permitir ou permitirá andar em todas as autoestradas a nível da Europa,
obviamente isto tem mais peso para o setor dos transportes e não para os veículos ligeiros, mas obviamente toda esta interoperabilidade. E temos também que ter consciência que em Portugal somos um país que temos este setor de cobrança eletrónica bastante desenvolvido, muito mais desenvolvido que a maioria dos países da Europa, e portanto hoje em dia para nós, eu diria, já quase que é natural, com um identificador eletrónico, ir ter combustível, ou comprar um McDonald's, ou passar num ferryboat, ou aceder a uma zona histórica. Lá fora não é bem assim. Também esta diretiva da interoperabilidade vai trazer melhoria para os stalls chargers, ou seja, para as concessionárias, porque em vez de falar com uma via verde, ou em vez de ter que falar com todas as vias verdes da Europa, permitirá falar com uma ou com poucas, não? E, muito importante para nós, neste caso para Portugal, a melhoria do enforcement estrangeiros. Ao nível da diretiva da Eurovinheta, mais concretamente, a redução dos custos de congestionamento, estimada em cerca de 9 bi em 2030, acréscimo de receitas de portagens, 10 bi por ano, aumento de 25% do investimento nas vias e cerca de 200 mil novos empregos, são tudo dados estatísticas da própria União Europeia que publicou, redução significativa de consumo do diesel e de diminuição da poluição e aumento da equidade para o utilizador residual. Muito bem. Quem é que anda a aplicar este tipo de conceitos já na Europa e que resultados de alguma forma estão a ter? Londres, o Congestion Charging, já falamos aqui, o objetivo, muito claro, reduzir o congestionamento na zona central da cidade, já foi implementado em 2003. Qual é o método utilizado? É o pagamento de uma taxa de acesso aos dias úteis entre as 7 e as 6 da tarde. Quais são as formas de pagamento? Há um pré-pagamento ou um pós-pagamento no próprio dia de utilização. Pode também, é permitido um pagamento no dia seguinte, mas já com um incremento de valor. O processo de enforcement é, passado 2 dias, se aquela passagem ou aquela transação não é saldada, ao que eles chamam de penalty charge notice, de cerca de 160 libras, que é reduzida à metade se for paga nos primeiros 14 dias. Resultados que estão a obter com este sistema, o Congestion Charging em Londres. As receitas que foram aplicadas ou são aplicadas na melhoria dos sistemas de transportes da própria cidade, verificar o impacto ao nível da redução do congestionamento, poluição e sinistralidade, uma redução de cerca de 80 mil veículos por dia, menos 27%, e um aumento do incremento dos transportes escolares nos estados dos circuitos, cerca de 66%. Em Estocolmo, também não vou pronunciar. Em um minuto. Aqui é o nome do esquema. O objetivo também é reduzir o congestionamento e, neste caso, também a poluição na zona central da cidade, implementada em 2007. Formas de pagamento, uma fatura mensal enviada para o proprietário do veículo. Neste caso, a taxa é cobrada na entrada e na saída do próprio esquema, um esquema em anel. Tem cerca de 18 pontos de cobrança que cobrem todos os acessos ao centro da cidade. Quais são os resultados, ou quais os resultados que estão a obter? Uma redução de cerca de 22% no volume de tráfego e uma redução da poluição, na qual o número que eu encontrei foi, que estimam, uma redução de mortes prematuras de 25% a 30% naquela zona onde o esquema se aplica. Pronto. Foi também verificada uma redução significativa nos tempos de viagem e um aumento de utilização dos transportes públicos de cerca de 5%. O caso de Singapura é um caso que ainda vai ocorrer, está previsto entrar em produção no próximo ano, em 2020. Não tem a lógica de cordão à volta da cidade, portanto, a tecnologia aqui utilizada é via satélite, os outros utilizam tecnologias mais vídeo e DSRC, portanto, microondas. É uma lógica de portagem dinâmica que varia em função da própria oferta, ou seja, aqui já entra a modulação do preço, tecnologia satélite, disponibilização da informação de tráfego através de um móvel inteligente, ou seja, de um identificador eletrónico, que não só informa o preço da portagem,
mas também dá informações sobre as condições de utilização, nomeadamente congestionamentos, parque e alguma ocorrência que possa estar a acontecer na via. Formas de pagamento via carteira eletrónica, fatura e cartão de crédito. Ok, portanto, estas ferramentas legislativas que a União Europeia nos está a proporcionar ou a rever abrem caminho aqui ao desenvolvimento de novas soluções de melhoria da mobilidade ágil. As aplicações vão desde permitir a aplicação potencial em grandes centros urbanos de esquemas de redução de congestionamento e diminuição da poluição, através desta regulação de preços, na prática a cobrança de uma taxa à entrada das cidades, permite melhorar os sistemas de viagem, melhorar o ambiente e dar aqui um crescimento da receita pública que os municípios já não sempre à procura de novas fontes de receita. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, pela informação que nos prestou, muito útil e esta sim diz-nos respeito a todos nós. Quero crer. Bom, eu penso que agora existem cerca de 20 minutos para que possamos tecer aqui algumas considerações e eventuais perguntas que possam ser suscitadas por esta excelente plateia em que o auditório está muito bem composto. Se nos importa, antes de qualquer tipo de questão, eu gostaria de inicializar esta ronda de discussão colocando uma ou duas questões a cada um dos oradores e pela ordem pelo qual eles intervieram, eu começaria pelo Sr. Engenheiro Paulo Rodrigues, em que nos falou da mobilidade e referiu alguns casos que eu considero importantes. Aliás, foi um denominador comum, também abordado pelo Dr. Pedro Pinto, tudo muito centrado na problemática do digital. Mas vamos já à segunda parte da equação. E no âmbito destas novas tendências de mobilidade, em Lisboa, por exemplo, citou vários de Lisboa, tem tido algumas ações disruptivas e empreendedoras nesta matéria, designadamente com o conceito da denominada mobilidade partilhada e também o sequestro, diria, de alguns espaços públicos que estavam adstritos à utilização do transporte individual, do automóvel, vocacionando explicitamente para a revolução das bicicletas elétricas e das trotinetes. E neste contexto, a pergunta que eu lhe faria é se existe ou não algum cuidado ou alguns estudos de forma quantitativos quanto ao impacto na vida das populações e, mais do que isso, na segurança e nas atitudes de fiscalização das autoridades autárquicas competentes para, de alguma maneira, disciplinar este uso quase que exponencial desta nova moda e destes novos conceitos. Eu acho curioso o uso da palavra sequestro, porque não faz ou já não percebe, ou já não percepciona em relação a outros meios. Eu deixo-me dar-lhe um exemplo porque é muito curioso e porque é que eu digo isto. Porque nós, quando se olharmos, por exemplo, para a questão e com números muito concretos, os últimos parques subterrâneos edificados em Lisboa custaram por lugar 60 mil euros um lugar de estacionamento para um automóvel. Portanto, temos um parque de estacionamento que custou 15 milhões de euros para ter 207 lugares e construído uma zona de aluvião, que é o Campo das Cebolas. Portanto, eu acho que isto é que é um sequestro e, sobretudo, além de ser um sequestro, é um mau exemplo. É dizer que faz sentido, primeiro, construir num leito daqueles, qualquer engenheiro sabe. Enfim, os engenheiros fazem tudo, custa é caro. Portanto, o problema aqui, portanto, quando falamos em sequestro e falamos em bom uso do dinheiro público, devemos questionar devemos pôr as coisas nestes termos. E depois é muito curioso, também temos outra forma de sequestro,
eu tenho um dono de um carro privado, acha que pode privatizar 10 metros quadrados de espaço público para ter o seu carro durante o ano, pela modesta quantia de 12 euros. Mas se for vender o seu apartamento, acho que ele vale uns tais 8 mil. Portanto, eu pergunto como é que há esta apropriação do espaço público pelo carro, que nós aceitamos de forma pacífica e não o valorizamos corretamente. O plano que foi anunciado, respondendo um bocadinho à sua pergunta, o plano que foi anunciado pelo vereador da Câmara de Lisboa diz que pretende incrementar em 1.600 lugares, e não são todos retirados, não são todos retirados do que é atualmente utilizado para o automóvel, mas há um incremento de 1.600 lugares para os motos suaves, ou seja, motociclos, velocípedos e trotinetes. E reparem, a questão é que se tivermos um automóvel estacionado esses 10 metros quadrados, servimos diariamente 4 ou 5 pessoas. O mesmo espaço serve, se transformarmos isso em motas, em bicicletas ou em trotinetes, 12, 14, 18 pessoas usam o mesmo espaço. Portanto, eu pergunto quem é que sequestra o quê? Esta é a primeira questão. Eu acho que isto tem a ver, se me permite, um grande planeador de origem vienense dizia que o último decreto que o Adolf Hitler decretou, que era o Volkswagen no carro do povo, em 1938, ainda está na nossa cabeça. Portanto, acho que ainda temos nós mudar um bocadinho esse chip e perceber o que é que mudou entretanto e evoluirmos um bocadinho para nos libertarmos desse mindset. A partir daí, o que nós temos claramente é também dar espaço aos outros e proporcionar essa convivência. Ou seja, claramente a transformação que estamos a viver em Lisboa, que também tem um período de aprendizagem, e posso dizer que essa aprendizagem é também onerosa para os próprios operadores. Ou seja, a Polícia Municipal recolhe as trotinetes que não estiverem no sítio correto ou estiverem a incomodar, são retiradas e são taxadas a 15 euros por trotinete retirada. Portanto, há uma penalidade para quem não cumprir, e por isso é que nós, na Flash, incentivamos a reposição num local em que seja, digamos, um sharing point ou spot, chame-lhe o que quiser, que seja um local previamente definido e que funcione precisamente para haver um log-off dentro dessa zona. Ao mesmo tempo, também há uma situação, ou seja, também há determinadas zonas onde não é permitido estacionar, ou seja, não deixamos os utilizadores, há uma espécie de red zone, onde não deixamos os utilizadores terminarem a viagem dentro desses espaços. Portanto, temos aqui duas situações em que a tecnologia nos permite ajudar a gerir melhor o espaço urbano. Eu insisto na segunda parte da questão. E relativamente a ações de fiscalização, disciplinando as pessoas, eu próprio já fui confrontado com cenários, eu diria quase que muito próximos do acidente. Bicicletas e trotinetes. Não tem que ir necessariamente a Lisboa ou Porto, mas aqui em Braga, o próprio aqui em Braga já foi confrontado, em que circulam a alta velocidade nos passeios, atravessam as passadeiras de forma absolutamente anárquica, com crianças muitas vezes com os pais a passearem nos passeios, e a probabilidade de ocorrência de acidente, atendendo ao número crescente de utilização deste tipo de transporte, é cada vez mais problemático. A pergunta é o que é que tem sido feito em termos de legislação para reduzir essa distância ou fiscalização? Não, a legislação existe, porque a legislação, poderá haver uma questão de informação, porque a legislação que existe é precisamente o Código da Estrada, e o que está dentro do Código da Estrada é a equiparação a velocípede do artigo 112.3 das trotinetes e dos outros elementos auto-equilibrados e automobilizados. Portanto, na prática, eles devem circular não no passeio, mas, enfim, deveriam circular e poderiam circular pela equiparação a velocípede na estrada. O que nós temos é, claramente, o nosso espaço urbano não está preparado para isso. E esta evolução é, efetivamente, muito rápida e com um fenómeno de alguma massificação que não estamos preparados para gerir. Nos processos mais graduais das cidades em que esta transformação foi feita e acompanhada, digamos, também por alguma reorganização do espaço urbano, foi mais fácil. Ou seja, foi próprio, as coisas não aconteceram de uma forma. Os exemplos mais conhecidos talvez sejam, foi referido aqui o exemplo de Londres, mas foi, por exemplo, talvez Amsterdão foi nos anos 80, terá sido
uma das cidades que se adaptou melhor e tem muito a ver com o tal desenho do espaço urbano e o novo desenho proporciona a convivência destes elementos. A questão da segurança põe-se e, obviamente, comportamentos incorretos existem em todos os setores, em todos os meios de transporte. Infelizmente, isso é uma questão mais civilizacional do que propriamente exclusivo dos ciclistas, trotinetistas ou automobilistas. Portanto, se fôssemos a falar dos automobilistas, então, meu Deus, inclusive voltámos a ter um país que somos, voltámos a agravar as mortes na estrada nos últimos anos e, diria eu, se não será, se a utilização, por exemplo, dos telemóveis e das coisas não tem muito a ver com isso, e não vejo as coisas também, a fiscalização também a ir muito para aí. A experiência que temos é claramente, nestes domínios, quando existe um fenómeno novo, como as bicicletas e as trotinetes, cada vez que uma cidade vai reconhecendo a existência desses fluxos, vai se adaptando e, pelo seu incremento, a sinistralidade associada diminui. Não deixando sempre de haver necessidade de haver um período de quer de adaptação, quer de, se quiser, reeducação em relação a um determinado meio. Normalmente, muitas vezes, enquanto se faz ecos de algumas situações de sinistralidade, eu uma vez estava num país estrangeiro e só conseguia ver, enfim, mais próximo que conseguia ver notícias daqui eram notícias de Espanha, e durante uma série de dias havia a questão da trotinete que tinha atropelado uma senhora idosa. Só que a senhora idosa, não vou perguntar a que velocidade é que é a senhora idosa, mas a trotinete é a 80. Ou seja, claramente estamos em presença de um veículo que não estava adequado para uma determinada função. Ou seja, ainda ontem estive, enfim, e as autoridades tivemos uma reunião no IMT em que uma das questões que se põe é precisamente se faz ou não sentido haver uma limitação de velocidade para este tipo de veículos. Mas daí, de alguma forma, teríamos de pensar que eles teriam de ser, por sua vez, enquadrados em cidades onde já existissem, por exemplo, zonas 30, onde pudessem ser enquadrados nessas cidades. Agora, a realidade da maior parte das nossas cidades, não sei, Braga talvez seja um exemplo, Gaia é o outro, não sei, o Porto é que temos cidades completamente atravessadas por autoestradas, onde andamos ali a 90, 100, 120 no meio da cidade e as cidades estão cortadas e não há comunicação entre os espaços, os bairros foram crescendo como quistos à volta de um centro urbano e nós temos uma cidade que não está preparada para a convivência. Como eu digo, desenhámos a cidade para o tráfego e não desenhámos a cidade para as pessoas. Portanto, acho que este movimento dos Montes Suaves vem-nos de alguma forma também reobrigar a pensar a forma como desenhamos as cidades e para quê. Porque eu costumo dizer isto é muito engraçado, no mesmo fim de semana, ou na mesma semana em que se lembra daquela questão que houve o ano passado, da perda para Amsterdão, que o Porto perdeu. Espero que o Porto também perca hoje, mas isso é um desejo particular. Mas quando o Porto perdeu a agência do medicamento para Amsterdão, ninguém, isto é uma coisa que nos falha muito nos decisores públicos, fizemos o queixume, inventou-se aquela história de vir a agência do medicamento de Lisboa para cá, que deu aquela barracada política, foi uma coisa absolutamente ridícula, mas ninguém foi pensar porque é que o Porto tinha perdido. E o Porto, se formos pensar porque é que o Porto perdeu para Amsterdão, tem a ver precisamente com o tal livability que eu falo. Qual é o interesse, como é que se pode motivar, como é que se pode captar o interesse e a qualidade de vida de 600 técnicos qualificados de origem europeia que querem uma cidade em que tenham determinadas condições, querem escolas internacionais para os seus filhos, querem capacidade em termos de mobilidade, querem uma série de os tais livability ou livability indicadores que o Porto não tem. O Porto é fantástico para um city break, para um fim de semana, mas não oferece, digamos assim, na competição entre as cidades, não oferece o que Amsterdão não oferece. E é isto é que nos devia fazer pensar. Bom, eu penso que estou esclarecido relativamente a esta questão. Eu abordaria agora o engenheiro Jorge Matos, em que nos trouxe uma apresentação de natureza mais técnica, no sentido da engenharia não tão digital. E é uma problemática manifestamente importante em grandes cidades de forte concentração, com forte pressão malha urbana, e referiu dois continentes em particular,
Eu refiro-me a um que conheço muitíssimo bem, estou permanentemente entre cá e lá, que é o continente africano. Quem conhece a África percebe claramente, basta aterrar no aeroporto e ao fim de 10 segundos percebe qual é a importância da gestão de resíduos e depois o destino final. Quem visita as nossas ex-colónias fica espantado, seguramente quem não conhece, mas ficará espantado que aqui em Portugal e no Norte estamos habituados a olhar para o horizonte e ver montanhas reais, e lá quando se olha para o horizonte vislumbram-se montanhas de resíduos sólidos, e a convivência entre resíduos e residentes é pacífica, não obstante os impactos que são provocados para quem é obrigado a conviver diariamente e ao longo dos anos com estas situações. No contexto da perspectiva do negócio, que abordou bem, e é disto que estamos a falar, numa capacidade das empresas portuguesas captarem áreas de negócio importantes, sendo uma mais-valia, particularmente para os territórios. O que é que tem sido feito, ou se tem alguma noção, de algum envolvimento das empresas portuguesas de explorarem ali áreas de negócio, da gestão de resíduos, concomitantemente, eventualmente, com a sua utilização para a produção de biogás, e produção de biogás, que sabe até, o problema de energia, da injeção na rede, como sabe, utilizando turbinas de gás, é perfeitamente possível converter em energia elétrica. O que é que tem sido feito nesses territórios por parte das empresas portuguesas, onde a sua seguramente opera também, no pressuposto de tentar captar áreas de negócio, de modo a que Portugal, mais uma vez, não seja preterido face àquilo que os brasileiros hoje, e bem, para o Brasil, estão a fazer neste tipo de territórios, particularmente Angola e Moçambique. Ora bem, a descrição do tema de gestão dos resíduos sólidos em África, em muitos países é dramático. Eu conheço pessoalmente mais a realidade da América do Sul e um bocadinho menos da África, mas também visitei vários aterros onde, acima de tudo, um tema de saúde pública, um tema de pobreza extrema, que nesses casos é muito difícil abordar uma lógica de negócio, não é? Porque quando as cidades ou os territórios estão geridos dessa forma, é muito difícil uma abordagem puramente empresarial para resolver. E nós somos uma empresa, 95% do nosso trabalho é externo. Temos engenharia em Portugal, fizemos um caminho aqui no mercado nacional e ibérico, e hoje estamos fundamentalmente em 4 países fora, 2 em África e 3 na América do Sul. Há muitas empresas portuguesas, PMEs, internacionalizáveis, é um setor que nós temos dado cartas, e nesse aspecto acho que há muito espaço para crescer. É um setor de capital intensivo, é um setor menos sexy que o digital ou o startup, e que também tem essa dificuldade de casar capital com a realidade, mas eu diria que nós, setor português de gestão de resíduos, está muito bem cotado a nível internacional. Agora, há todo um mundo por fazer, em especial, como foi a África, sendo que muitos não diria oportunidades, próprias necessidades e crimes de saúde pública e ambientais têm que ser resolvidos a um layer institucional. Nós, assim, há questão de 15 dias estivemos estão a trabalhar numa lixeira em Maputo, daquelas onde vivem 400 pessoas, enfim, é dantesco a descrição daquilo. Mas mesmo existindo o racional do negócio, mesmo existindo a nossa disponibilidade de investimento, ainda assim o layer institucional é fundamental. Então, esse nível de problema tem que ter um nível institucional. Aí, ao nível de países e organizações não governamentais, podem ajudar muito. Em países onde o setor está organizado, conhecemos bem o caso brasileiro, o caso mexicano, o chileno, onde há muito a fazer também, aí, do ponto de vista empresarial, as coisas conseguem ser feitas. Muito bem, muito obrigado. Falou também, muito rapidamente, na produção de energia, e em Portugal, de acordo com a sua experiência, no âmbito dos biocombustíveis, e designadamente os de segunda ou terceira geração,
Eu não tenho bem noção daquilo que possa estar a ser ou não feito em Portugal relativamente aos terceiras de geração, denominadamente com a utilização de algas, em que se utilizam tanques até que para tratamento de águas residuais, portanto não tem que utilizar água potável, em que existe uma relação de capacidade de absorção de CO2 face à massa utilizada de algas para conseguir atingir esses objetivos. O que é que tem sido feito em Portugal na perspectiva da produção deste tipo de biocombustíveis, no sentido da sustentabilidade ambiental, evidentemente? Do lado dos biofuels from waste, existe uma diretiva de incorporação, existe um esforço de quem está a produzir biodiesel no território nacional e uma obrigação de incorporação. Já existe hoje no nosso diesel uma incorporação de 7%, salvo erro, o B7 já está em vigor. São muito pequenas empresas quase, não é? Essas que têm vindo a ser utilizadas, talvez as de primeira geração, com terrenos cultivados, enfim. Não, existe hoje de incorporação de biodiesel, é biodiesel de primeira e segunda. De terceira geração, o caso das algas que referiu, tem havido aqui ou ali tentativas de mais ao nível do ID. Penso que está a correr uma grande iniciativa na zona de Sines para tentar rearrancar, mas é uma tecnologia ainda, digamos, em fase de maturidade ou de aprovação tecnológica. Não há muita expectativa de quando é que teremos isso ao nível comercial. Existem uma série de iniciativas, enfim, a terceira geração mais ligada ao celulósico, que eu conheça, não sei de nada de grande dimensão a acontecer aqui no território, mas a nível mundial é algo que está a ganhar força, nomeadamente no Brasil. Existem já duas usinas em funcionamento, e é todo um novo mundo. Diria que na área dos biofuels from waste há 3 ou 4 empresas que têm destacado. Há uma empresa canadiana que está a ganhar dimensão e velocidade, o projeto Edmonton, que tem uma instalação de resíduos diretamente termina em bioetanol, que é o case study desta área mundial. Anunciaram uma segunda vaga de investimentos, curiosamente, para fazer químico, nem fugiram já da energia. Tem um investimento anunciado, penso, para a zona da Catalunha, para fazer metanol. Há muito dinamismo, como eu falei, numa lógica de olhar para os resíduos, seja qual seja o processo, e terminar num produto, mas a tendência é fugir da eletricidade convencional. Quer pela má fama que tem a incineração, quer porque tem-se conseguido extrair mais valor noutras cadeias. A incineração, ou waste to energy, é uma área que, do ponto de vista europeu, foi classificada como uma área negativa, independentemente do balanço de ciclo de vida que um dado projeto possa ter, e penso que o setor se vai afastando disso paulatinamente. E há muitas oportunidades de pequena escala. Aquilo que tem sido interessante ver são pequenos nichos, pequenos fluxos, que de alguma forma um empreendedor, um industrial, começa a introduzir na cadeia de valor, e que ao fim e ao cabo, tecnicamente sendo ou não um resíduo, para ele vir a matéria-prima, e a vida segue como se outra matéria-prima se tratasse. É um setor hoje onde há claramente muito dinamismo, quer ao nível tecnológico, quer ao nível de aparecimento de pequenos nichos e pequenas PMIs. Eu terminaria só com uma questão ao Dr. Pedro Pinto, em que apercebi que basicamente a intervenção foi toda ela sustentada no digital. Contudo, é uma empresa que opera muito com redes viárias, com autoestradas, e numa perspectiva de material de infraestrutura em si. E hoje, este novo conceito tão apregoado da nanotecnologia, talvez as pessoas não tenham bem a noção, mas o setor, de forma global, mais habilitado no mundo, numa perspectiva de escala de negócio, para incorporar estratégias de inovação, de investigação científica no âmbito da nanotecnologia, é todo o setor da construção civil, em particular as infraestruturas rodoviárias. Para quê? Visando a fabricação dos denominados pavimentos inteligentes multifuncionais, capazes de, em tempo real, combinar e executar diferentes tipos de ações. A minha pergunta é, para além do digital, que tem outros
outros drawbacks, outras fragilidades, designadamente a substituição permanente dos componentes eletrónicos, numa perspectiva de cidades, as relações de custo-benefício, tudo isso teria que ser equacionado, mas em particular a Ascendi, neste caso em particular da infraestrutura em si, o que é que tem vindo a ser feita, designadamente com a interação com universidades, numa perspectiva de competitividade, de inovação permanente, dotando as autoestradas portuguesas já quase com sistemas semi-inteligentes em tempo real, ou seja, um processo dinâmico. Muito bem. Não sou a pessoa mais indicada para falar com as sociedades na área de formação, mas posso dar algumas indicações. Há uma informação que gostava de adicionar, que acho que é importante, que Portugal, de acordo com o último relatório de competitividade do World Economic Forum, ao nível do pilar da qualidade das estradas, está em número 5 mundial, e a nível da União Europeia é número 2. Ou seja, portanto, temos um setor de estradas e autoestradas bastante desenvolvido e bastante atual. Ao nível do desenvolvimento do digital, só para dar um enquadramento, era aquele que eu estou mais habilitado e sinto mais à vontade, aquilo que nós estamos a procurar é a melhoria da experiência de utilização da autoestrada através da experiência digital, do desenvolvimento de aplicações e desenvolvimento de formas melhores para o utilizador se sentir integrado no ecossistema da autoestrada. Em termos de parcerias, posso dar um exemplo, por exemplo, a Ascendi recentemente tem um desenvolvimento em parceria com a Universidade Técnica aqui do Minho e a Universidade Nova de Lisboa para o desenvolvimento de uma plataforma de manutenção preditiva da sua infraestrutura. Ou seja, o que é que isto permite? É um programa que também foi financiado pela União Europeia e que já está em produção, que permite atualmente, e com base na verificação regular de todos os constituintes de uma autoestrada, do pavimento, das obras de arte, dos aterros, enfim, uma série de constituintes que formam uma autoestrada, permite, através de modelos preditivos, desenvolvidos maioritariamente aqui por estudantes da Universidade de Braga, Engenharia de Braga, calcular as nossas necessidades futuras de manutenção das infraestruturas. Ou seja, permite-nos, numa lógica económica, ter uma percepção a priori de quais vão ser as necessidades futuras, querendo nós manter determinados padrões de qualidade a que estamos obrigados por contrato. Portanto, temos atuado muito e de uma forma intensa nessa área. Muito bem. Muito obrigado. Eu penso que o tempo se esgotou. Não sei se a doutora Ana Fragata consigna a possibilidade de questão da plateia ou não, mas quero crer que temos que dar para terminar a sessão hoje para que possamos cumprir o horário em seguida, está bem? Muito obrigado a todos.